Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui mais um dia, podendo falar da palavra do Senhor ao seu coração. Graças ao bom Deus nós estamos aqui firmes e fortes, e o nome do Senhor seja louvado e engrandecido. Amém? Hoje nós estaremos lendo os Salmos de número 137, e olha que a palavra de Deus nos diz, irmãos: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude no céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembre-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Amém? Palavra forte. Irmãos, a gente sabe que os salmos foram escritos ali em louvor, engrandecimento ao Senhor Deus Altíssimo. E aqui a gente vê que Sião foi o monte do templo dos judeus em Jerusalém. A mesma palavra usada às vezes para representar a cidade em si, a Babilônia, foi a nação usada por Deus para castigar o povo de Judá. O povo de Judá, o povo de Deus, eles ficaram rebeldes, eles se rebelaram contra Deus, eles deixaram o pecado tomar conta deles, e o próprio Deus permitiu que a Babilônia fosse lá e castigassem o teu povo, para que eles pudessem entender que eles tinham sim que estar nos caminhos do Senhor em obediência. Então a gente vê que depois de a cidade ali de Jerusalém ser destruída, em 586 anos antes de Cristo, mais ou menos, foi também o local do cativeiro dos judeus que sobreviveram à guerra contra a Babilônia. Lá nas colônias dos cativos, irmãos, perto dos canais da Babilônia, os judeus lamentaram sobre a sua separação do Senhor e a ausência do local de adoração. Então agora, depois que passou todo esse período de luta, de guerra, de escravidão, ali eles começaram a se lamentar e lembrar que Deus é bom, que Deus tinha ali as bênçãos para eles, e por causa dos seus erros, eles pagaram um preço. Então a gente vê que o Salmo 137 vem desse período do cativeiro. E o Salmo inicia como uma lamentação. Então a gente começa a ver o salmista aqui lamentando. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, e lembrando-nos de Sião. Então ele estava lembrando da terra antes da destruição, o que eles faziam, como Deus era bom, e eles estavam ali chorando e se lamentando pelo ocorrido. Então a gente sabe, irmão, que os judeus eles sentiam saudade da sua terra. E especificamente ali no local de adoração, onde eles estavam no templo em Jerusalém, adorando a Deus. Antes da invasão babilônica, muitos deles ali achavam impossível Deus permitir a destruição da sua casa. Eles sabiam que Deus é longânimo, é bondoso, compassivo, mas, irmãos, por tanto pecado, por tanta eles estarem vivendo no caminho errado, Deus permitiu sim que viesse a destruição sobre eles. Então a gente vê, irmãos, que depois de tudo isso, o magnífico templo construído pelo rei Salomão mais de 300 anos antes, a gente vê que Deus explicou por meio de Jeremias, Ezequiel e outros profetas ali, e ele abandonou a casa porque o povo já havia abandonado o Senhor. Então a gente continua aqui nos versos 2 e 4, ele falava que ali nos salgueiros, que pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram a cativo nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Os cativeiros ali, irmãos, eles penduravam suas harpas, instrumentos, claramente ligados à adoração coletiva em Jerusalém, porque a Babilônia não foi o lugar para seu louvor nacional. Os babilônios, ali, talvez por curiosidade ou para se divertir com o sofrimento do povo de Deus que estava cativo, eles ali pediam que eles cantassem os seus hinos. Vamos, cante. Vocês não cantavam a Deus? Cante agora. Então a gente vê, irmão, que os judeus ali, eles não conseguiam, por entender que estavam longe da presença do Senhor, que não havia condições.
Então o hino continua com uma declaração de fidelidade do povo de Judá. Então no verso 5 e 6 aqui ele continua: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Como maneira ali de jurar a lealdade à religião de Israel, irmãos, os cativos ali eles pronunciaram uma forma de maldição contra si mesmo. Se não forem fiéis a Jerusalém, se não forem fiéis a Deus, eles seriam merecedores de severos castigos. Então a gente vê que o cântico encerra com apelo imprecatórios contra os inimigos do povo. Então a gente vê que é uma palavra forte. Eles ali, eles tinham consciência do que eles tinham passado, consciência do castigo que Deus estava trazendo sobre eles, era um castigo severo. Ainda assim, eles estavam jurando lealdade e ainda falando apelos imprecatórios, falando sobre castigos de si mesmo. E castigo também para aquele povo que estava ali zombando deles e judiando deles. Então a gente vê, irmãos, que contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai-a até os fundamentos. Os edomitas, eles eram descendentes de Esaú, e assim descendentes de Abraão e parentes próximos dos israelitas. Eles ocupavam um território lá no sul de Israel. E esse salmista aqui, ele junta a sua voz à dos profetas que condenaram Edom por se alinhar com os inimigos de Israel, até dificultando a fuga dos judeus sob ataques. A gente vê isso aqui lá em Ezequiel 25, a partir do 12, em Amós, capítulo 1, a partir do 11. É muito importante você ler para você ter noção e entendimento dessa palavra. E ele continuando aqui no verso 8 e 9, ele diz: filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te dera o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então a gente vê a potência das palavras que eles estavam proferindo contra esse povo. E no final, irmãos, o salmista aqui, ele olha para os opressores que levaram o povo ao cativeiro e destruíram o templo e a cidade principal de Judá. Os babilônios lá, eles foram instrumentos de Deus para executar a sua ira contra Judá. Mas esse fato não isentou aquela nação. Não isentou pela crueldade e a culpa dos seus próprios crimes. Então entenda que Deus, olha só o que Deus fez. Deus permitiu que aquele povo castigassem o seu povo por causa da rebeldia, ao mesmo tempo, por causa da maldade daquele povo que estava castigando o povo dele, ele foi lá e executou justiça também sobre esse povo maldoso. Você consegue entender que Deus, ele tem um domínio sobre todas as coisas, sobre o bem e o mal? Da mesma forma que ele disciplinou o teu povo, a quem ele ama, ele também disciplinou o povo que ele permitiu judiado dos seus filhos. Então, irmãos, nós temos que entender tudo que nós passamos na nossa vida. Deus tem o total domínio. Tudo que eu e você estamos passando, eu não conheço você, não sei da tua vida, mas uma coisa eu sei: Deus está no controle, está no domínio. Eu entendo os propósitos de tudo que acontece na sua vida, pois Deus, ele é perfeito, irmãos, em todas as formas de ele cuidar de nós, ele é perfeito. Amém? Então a gente vê aqui que ali a sua violência exagerada e a sua falta de reverência para com Deus foram motivos do castigo que veio sobre a sua nação, poucas décadas depois da destruição do templo lá em Jerusalém. Jeremias e Daniel e outros profetas ali do período, eles falaram muito sobre esses motivos da destruição que Deus traria sobre a Babilônia. Então já estava sendo proferido aquilo. E o salmista aqui, ele se regozija ao pensar sobre a queda daquele império, desejando a justiça divina contra a nação, pois eles eram responsáveis por tanto sofrimento que eles causaram ali sobre os judeus. Então, irmãos, Deus foi justo ao castigar Judá, e também ele foi justo em aplicar a mesma justiça quando puniu a Babilônia e permitiu que os judeus voltassem para adorar novamente em Jerusalém. Então a gente vê que ao tempo todo da história, irmãos, Deus sempre teve o domínio. A gente vê que o povo de Deus sempre passou por essa ociosidade. Eles ali estavam bem, adorando a Deus, daqui a pouco eles simplesmente perdiam o foco, começavam a fazer coisas que desagradavam a Deus, e Deus ia dando corda, tentando fazer eles reconhecer o erro, voltar ali, para o caminho correto, arrepender-se dos maus que eles estavam cometendo pelos pecados. Mas quando eles não davam ouvido, eles pagavam preço. Deus trazia justiça sobre eles, e eles ali aprendiam pela dor
E quando eles lembravam, voltava o entendimento, falava, meu Deus, a gente precisa consertar nossos caminhos. Ali o Senhor compadecia deles e trazia a vitória, e trazia a paz sobre o reino. Então a gente vê, irmãos, que o nosso Deus, em todo o tempo, Ele tem um domínio sobre todas as coisas. E nos dias de hoje não é diferente. Independente se nós estamos passando por pandemia, estamos passando por coisas difíceis, por desemprego, alto desemprego, nós temos que entender que Deus cuida do teu povo. E eu e você somos um povo escolhido por Deus. Nós somos chamados filhos de Deus. Aquele que aceita Jesus como Salvador da tua vida tem o direito de ser chamado filho de Deus e não servo de Deus. Amém? Então creia nas promessas do Senhor, creia e entenda que você tem um Deus que sabe de todas as coisas, manda em todas as coisas, tem um domínio em suas mãos sobre céu e terra e tudo que existe. Tudo que existe tem que adorar o Senhor, louvar o Senhor em espírito e em verdade. Então nós somos chamados para entender que Deus ele trouxe nós a existência de mim e de você, para que nós possamos entender o propósito que Ele tem nas nossas vidas, que é trazer a palavra de esperança, a palavra de vida eterna sobre as pessoas. E é isso que eu estou fazendo hoje para você. Então entenda, irmãos, que o nosso Deus, Ele cuida do teu povo. Muitas das vezes nós somos irresponsáveis, muitas das vezes nós deixamos o desleixo entrar dentro de nós, a falta de fé, a incredulidade, a preguiça, tantas coisas que vai entrando dentro de nós se a gente não vigiar, irmãos, e a gente vai se afastando cada dia mais da presença do Deus Todo-Poderoso, porque o nosso Deus ele é Espírito, e para que nós possamos adorar ao Senhor, alegrar o coração de Deus, nós temos que viver em Espírito, nós temos que entender que é muito complexo entre a vida espiritual e a vida carnal. Elas são muito paralelas, elas são muito alinhadas, mas nós temos que cuidar da nossa vida espiritual para que em tudo nós venhamos vencer pelo nome de Jesus Cristo. Amém? Que essa palavra abra o seu entendimento e você possa compreender que para nós agradarmos ao Senhor, nós temos que viver uma vida de santidade, uma vida de prudência, para que nós não venhamos tomar culpa de nossos atos e que não venhamos ser castigados automaticamente por nós cometemos coisas ilícitas perante o nosso Deus. Então nós temos que entender, tudo que nós semeamos, certamente nós colheremos. Isso é uma lei divina, é uma lei que é imutável, irmãos. Tudo que você planta, você colhe. Se você planta abacaxi, você vai colher abacaxi. Então se você quer o melhor de Deus, plante coisas boas. Se você quer conhecer a Deus, plante coisas boas. Plante obediência, plante aliança, plante oração, jejum, que é a única forma de você encontrar Deus. É a única forma de você viver e experimentar do profundo de Deus. É uma vida de santidade. Pois a palavra de Deus diz que quanto mais nós vamos caminhando, mais vamos caminhando sobre o rio do Senhor, aí vai chegando no calcanhar, vai chegando no lombo, vai chegando no peito, vai chegar uma hora que você não vai ter mais pé sobre a água. Então vai ficar águas profundas. É aí que você encontra a glória e a graça do Senhor Jesus. Porque nós não somos mais dominantes de nossas vidas, e sim o Espírito Santo de Deus que nos domina e nos traz a vitória. Amém? Que Deus te abençoe. Eu creio que essa palavra te ajudou, que essa palavra foi um divisor sobre a sua mente e o teu coração, de como nós devemos adorar ao Senhor, para que nós não venhamos pagar preço pelos nossos erros, e sim ser prudentes, vigilantes, porque os dias são maus, mas nós temos que entender que existe um Deus que está com os olhos fitados em nós, com as mãos estendidas sobre nós, e se nós formos fiéis, aliançados com Ele, em tudo Ele vai nos dar vitória. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Hoje é o Salmos de número 137. Aqueles que estão comigo fiéis desde o início, irmãos, parabéns. Que Deus te abençoe, porque Deus ele se agrada de quem começa uma fidelidade com Ele, um propósito com Ele e termina e vai até o final. Então já foram 137 dias que nós estamos lendo o Salmo, cada um o seu dia, e aqueles que estão comigo até hoje, eu creio que nós passamos por muitas lutas, mas a vitória é certa. E eu creio que Deus vai nos recompensar e vai nos trazer a vitória sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te ilumine cada dia mais. Fique com Deus.